Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem. É preciso que haja uma crise, é preciso que haja uma pandemia. Ou, por outro lado, seria preciso que houvesse uma guerra, uma revolução armada, que corresse sangue, ou que nem precisasse acontecer isso, para que muitos princípios pudessem ser modificados e talvez alterados para o dia de amanhã. Esse tal de After Day é sempre o princípio que faz com que a gente pense como seria o nosso país depois de uma guerra. Alguém pode achar que o assunto é mórbido demais, é lúgubre demais, é muito desnecessário no momento em que todos nós estamos vivendo instantes de complexidade emocional para falar pouco a respeito de uma questão que mereceria um aprofundamento maior do assunto. Uma guerra. São desligadas as centrais elétricas, as centrais de telefonia. Os bombardeios matam civis, matam crianças, matam homens e mulheres. Desatrelam certos níveis de funcionamento através dos corredores de transporte. Desabastecem as cidades. Não há mais como conviver entre a cidade e o campo. A guerra, dizem os escritores, ela é inútil, mas ela é sempre necessária. Quem fez o curso superior de guerra, como eu fiz, e não faço disso nenhuma propaganda, entende perfeitamente por que Bolsonaro, uma hora ele prestigia uma aglomeração na frente do palácio, dizendo que querem o ato institucional 5, outra hora ele diz que não quer fechar o Congresso, muito menos o Supremo Tribunal Federal, que eu chamo de STF-PT. Bolsonaro sopra e morde, morde e assopra. É uma tática. Não, eu não fui general do Exército e eu não saberia explicar exatamente qual a demanda que poderia ser adotada numa tática que inclua esse tal de morder e assoprar. É o stop and go. Vai para frente, vem para trás. Vem para trás, vai para frente. Morde e sopra. Morde e sopra. Sopra e morde. É uma tática. É um jeito de levar a coisa. É um meio de atravessar o Rubicão. É uma forma de atravessar o lamaçal com os soldados com lama até o pescoço. Eu entendo o presidente da República, seja ele um capitão ou um general, seja ele do partido que for, não me interessa isso. Só eu desejaria que, seja ele quem for, fosse alguém que quisesse nenhuma guerra contra o capital e que houvesse uma solidariedade entre o capital e o trabalho. O que foi plantado no Brasil nos últimos anos, eu me refiro aos famosos anos da terrorista Dilma Vana Rousseff e do bêbado ladrão Luiz Inácio da Silva, ambos sindicalistas e ambos incompetentes, eles estabeleceram no país um período em que o patrão, a indústria, a fábrica, aqueles que podem gerar riqueza e precisam de trabalhadores para que essa riqueza seja elaborada, não valiam nada. Esses anos que eu vou intitular, repetindo o que foi empregado em outros tempos, foram anos verdadeiramente de chumbo. Nunca vi tanta gente de autoridade, chamada de autoridade, eleita por vocês, não por mim, mas foi eleita por nós, com tanta irresponsabilidade, motivando as pessoas a serem contra os patrões, contra as empresas, contra o capital. Não é hora aqui de eu falar que há muito empresário ladrão,
Há muito empresário sonegador, sim, há. Mas não é por isso que nós devamos colocar empregados contra empregadores e empregadores contra empregados. Nesse breve comentário feito aqui, eu pretendo dizer que eu compreendo o presidente da República. Ele morde e assopra. Quando ele não sabe o que fazer para conviver com um Congresso hostil, uma espécie de casa-mata de bandidos e ladrões, quando não há como conviver com um chamado Supremo Tribunal Federal, onde as decisões são todas reforçando os erros e o banditismo do Congresso Nacional, o caminho do presidente, que não quer ser e não será um ditador, é morder e assoprar. Soprar e morder. É o famoso stop and go. Go and stop. Stop and go. É uma técnica. Não dá para falar aqui da técnica de guerra, guerra de guerrilha, guerra urbana, guerra na área rural. Não vou falar disso agora. Mas eu sei muita coisa a respeito disso. Não sei tudo, mas sei muito. Dizer que eu sei subentende apenas a ideia de que compreender o presidente da República e defendê-lo não é um ato de irresponsabilidade no momento em que até as crianças, elas, por influência dos pais, estão sendo motivadas contra o capitão. As crianças, me lembro bem delas, elas em geral gostam de torcer por times vitoriosos. Quando o time começa a perder, as crianças trocam de time. Lembro a todos os marmanjos adultos, os estudados e os não estudados, os doutores e os bacharéis, os falsos doutores, que nós temos o dever e a obrigação de compreender o presidente da República, que estabeleceu, por honra e por orgulho e por necessidade técnica, uma luta que não é armada contra os bandidos e os ladrões que assaltaram os cofres da nossa velha e parece inexperiente República. Vamos ficar do lado dele. Mesmo porque a alternativa a ele é dificilmente encontrável. Há muita gente fingindo de mocinho e, na verdade, é bandida. E nós não sabemos diferenciar bandido de mocinho quando todo mundo usa máscara. Máscara que nada tem a ver, neste momento, com o coronavírus. Vamos compreender o presidente da República, que até prova em contrário não rouba e não deixa roubar. Se esse bastião cair, se um dia nós tivermos a informação de que também Bolsonaro rouba e deixa roubar, eu pararei de defendê-lo. Enquanto ele for cuidadoso com as finanças públicas, eu estarei do lado dele, como brasileiro que frequentou o curso da Escola Superior de Guerra e compreende por que este morde e assopra. Eu volto logo mais.